Dia, boa tarde, professores do sexto ao nono ano da Rede Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Meu nome é Valéria Guiafanassi e estarei com vocês durante essa semana ou durante essas semanas de planejamento para dialogarmos, refletirmos e, acima de tudo, propormos ações que vão direcionar, que vão potencializar o nosso trabalho envolvendo o processo de leitura e de escrita. Por isso, nosso tema de hoje é o desafio de ler e escrever, compromisso de todas as áreas. Sabendo que este momento já foi repassado para os pedagogos presencialmente, nós assim optamos por construir e elaborar esse vídeo para que vocês possam, da melhor forma, utilizá-lo no planejamento da escola, no momento de planejamento. Então, professores, você professor de qualquer componente curricular, o nosso convite é para que a gente se una para atingir os nossos propósitos quanto ao processo de leitura e escrita, já que nós temos urgência e temos que respeitar também essa continuidade, essa sistematização para que realmente a gente consiga formar leitores e escritores. Então, neste slide, a gente vê uma pergunta que desencadeia as nossas reflexões. Por que e para que a gente aprende a ler e escrever? Quais são as suas considerações, você, professor de ensino religioso, de inglês, de arte? O que você pensa que a gente, o que é, né? Para que a gente aprende a ler e escrever? Bom, por mais óbvias que sejam essas respostas a estas perguntas, a gente sabe que é necessário pensarmos sobre isso, né? Nós sabemos que a gente utiliza a leitura e a escrita não só para suprir as mínimas necessidades de comunicação, mas a gente sabe que, principalmente, a leitura e escrita é um processo que vai potencializar o nosso agir dentro de uma sociedade letrada. A gente vai interagir, a gente vai compreender, a gente vai se comunicar, mas sempre a partir de quê? A partir de textos condizentes à situação vivida. Então, esse é o nosso convite. Vamos assumir esse compromisso de desenvolver um comportamento leitor e escritor em nossos estudantes. Vamos agora, juntos, trabalharmos para isso? As nossas aulas devem ser espaços que permitem a leitura e a escrita. Nós sabemos que muitos professores já fazem essa prática, mas é preciso que todos façam essa prática. Né? Para quê? Para que os nossos estudantes compreendam a leitura e a escrita como práticas sociais, textos que estão no nosso cotidiano, textos que fazem parte do cotidiano dos estudantes, da comunidade, da vida familiar, de momentos que ele vive em sociedade. Nós sabemos também que a aquisição de leitura e escrita é essencial para a gente ter o quê? Ter autonomia nessa sociedade letrada. Então, quando os nossos estudantes ainda não estão lendo, não estão escrevendo, não estão interpretando, eles ainda não têm essa autonomia para refutar, levantar ideias, defender um ponto de vista, para principalmente agirem enquanto cidadãos de direitos e de deveres. Por isso essa importância, professores. Por isso a gente precisa trazer para o nosso contexto de sala de aula e de escola. O próximo slide, ele foi tirado de uma citação do livro do PNAEC, né? Que foi um programa que a gente trabalhou muito com formação de professores. E aí essa citação traz o seguinte: ler é agir na sociedade. Ler é interagir, é construir, é nos construir enquanto sujeitos, construindo nossas identidades. É uma citação de Leal e Rosa, de 2015. Então, essa citação, ela fomenta, ela praticamente resume o que a gente falou até agora. A gente precisa ter autonomia da leitura e da escrita para quê? Para agir nessa sociedade. De acordo com Leal e Rosa, a gente
necessita ter o processo de leitura e de escrita, que é um processo de aprendizagem contínuo, é um processo de aprendizagem complexo e é um processo plural, que não se restringe a determinados níveis de ensino. Por exemplo, mas a leitura e a escrita, ela se restringe mais aos primeiros segmentos do Fundamental 1. Não, a gente sabe que desde quando uma criança entra para a escola, quando a criança nasce, na verdade, a gente sabe que ela já está em contato com esse mundo letrado, né? A leitura de mundo acontece quando ela, por exemplo, pequenininha, olha para um rótulo e ela consegue falar que é Coca-Cola, que é Nescau. É leitura, né, ela vai fazendo essa leitura de mundo por uma dedução. De tanto ela ver esse rótulo, de tanto ela ouvir, ela mesmo não sabendo codificar e decodificar, ela faz essa leitura de mundo. E quem nos traz essa leitura de mundo muito bem é Paulo Freire. Não foi assim a proposta do Paulo Freire? Ele não alfabetizou os jovens e adultos por meio do contexto onde eles estavam inseridos para que essa aprendizagem fosse significativa. Então, a gente sabe que a leitura escrita não é específica de um determinado nível, ela acontece desde o momento que a gente vem e ela estende por todo o nosso processo, né, de vida enquanto ser humano aqui na Terra. A todo tempo a gente está em contato com esses textos que circulam a nossa sociedade, seja no letreiro de outdoor, seja no ônibus, seja no supermercado, numa receita de bolo, no YouTube, enfim. A gente sabe que faz parte do nosso processo. E esse processo também, ele não é específico de uma disciplina. Então, o nosso segundo convite, professor, é que a gente desvencilhe daquele paradigma de que processo de leitura e escrita está totalmente associado à língua portuguesa. Não é competência minha, enquanto professor de educação física, trabalhar a leitura e escrita. A minha, enquanto ensino religioso, também não. Isso é competência do professor de língua portuguesa. Não, professor. Isso é competência de todos nós, principalmente nós que estamos na educação. Porque a escola é esse espaço privilegiado de conhecimento, de leitura, de escrita, de interpretação e de reflexão. Então, essa compreensão vai nos exigir redirecionarmos as nossas concepções relacionadas a esses processos de leitura e escrita. Se você, professor, ainda pensa que leitura e escrita está associado totalmente ao componente curricular de língua portuguesa e que é um trabalho que esse professor deve fazer, vamos começar a pensar, então, em outras práticas que nós, de qualquer componente curricular, podemos trabalhar na sala de aula e vamos abraçar essa ideia, vamos abraçar essa fundamentação, essa concepção. Nós sabemos também, professor, que nós temos muitas dificuldades. Essas dificuldades são encontradas no nosso fazer, efetivamente no nosso dia a dia, lá na sala de aula, fazer pedagógico, dificuldade que a gente encontra perante a própria postura da família, a própria postura do estudante e também com relação ao nosso cotidiano, nosso dia a dia lá dentro da escola. Então, especificamente com relação à dificuldade de leitura e escrita, a gente sabe que a gente tem e encontra os níveis de diferentes aprendizagens. Dentro da sala de aula, nós não temos uma sala homogênea. Nós temos estudantes que ainda não conseguiram fazer uma leitura fluente, estudantes que já conseguem fazer uma leitura fluente, mas que ainda têm certos problemas de gramaticais ou de pontuação, estudantes que fazem a leitura fluente, mas não conseguem interpretar. Então, nós temos vários níveis e nós precisamos conhecer esses níveis para a gente trabalhar exatamente com essas dificuldades. Seremos sempre nós que vamos propor as estratégias, nós vamos fazer os combinados. Mas os nossos estudantes, dentro dessa sala homogênea, eles podem muito bem contribuir com a aprendizagem dos seus pares. Um estudante
contribuindo com outro estudante. Todos nós temos conhecimentos, todos nós temos habilidades desenvolvidas e, por isso, de qualquer forma, a gente entende que nós temos habilidades a serem ensinadas e habilidades a serem aprendidas. Por isso, a gente vai propor atividades também de forma coletiva. No próximo slide, então, a gente consegue ver o que é muito natural num contexto escolar: as queixas, as angústias, esse vazio que acontece no nosso dia a dia quando a gente identifica, seja eu professor de matemática, professor de história ou de geografia, mas quando a gente identifica que o estudante não sabe ler. Né? É comum a gente circular pela sala de professores, pelas salas, pelos ambientes da escola e ouvir e também falar. Nossos estudantes não sabem ler, não gostam de ler, não aprendem a ler, ou então não entendem o que o professor diz. É comum? Sim. Essas queixas são particulares, elas são específicas da escola pública? De jeito nenhum. A gente vê essas queixas também nas escolas particulares. Elas são específicas do 6º ao 9º ano ou do 1º ao 5º ano? De forma alguma. Né? Em todos os segmentos a gente também ouve essas angústias. E essas angústias, esses dilemas são específicos do professor de língua portuguesa? Não. Professor de matemática, de ensino religioso, de arte, dos demais componentes também já observaram em que ponto que estão os nossos estudantes. Principalmente vocês da rede municipal que passaram por uma avaliação diagnóstica agora. A gente sabe que tem muitos professores do 6º ao 9º ano que aproveitaram a tomada de leitura, o teste de fluência do 1º ao 5º e acabaram aplicando para os alunos do 6º ao 9º ano de forma individual. Parabéns, professor, você que fez isso. Você que não é professor só de língua portuguesa e que conseguiu tirar um tempo agora no início, no mês de fevereiro, no mês de março, para tomar uma certa leitura do seu estudante, seja no enunciado de um problema de matemática, seja no enunciado da disciplina de geografia, como, por exemplo. Parabéns você que procurou entender como está, em que fase está o seu estudante, a sua turma. Então, a gente sabe que essas queixas são manifestações nossas, né, próprias, de professores e educadores, de gestores, pedagogos, nós que estamos num contexto escolar. Mas vocês também já pararam para observar que muitas vezes a gente vai refletir sobre o processo de leitura e escrita sempre com uma ideia de fracasso. E a gente precisa romper com isso também. O processo de leitura e escrita, ele é um processo que vai dar uma emancipação. Quando o nosso aluno começar a ler e escrever, ele vai ter uma autonomia, uma emancipação. Ele vai agir enquanto cidadão dentro de uma sociedade. Então, vamos vislumbrar esse processo de leitura e escrita, apesar de identificar que estamos com algumas fragilidades, vamos também vislumbrar esse processo como algo muito bom para os nossos estudantes, principalmente os nossos estudantes da escola pública. Vamos garantir esse direito a eles. Nós também vamos começar a pensar que, quando a gente pensa nessas fragilidades, quando a gente potencializa o processo de leitura e escrita para o lado do fracasso, a gente também sabe que a gente sofre influência da mídia, das reportagens, né, das evidências, das estatísticas que realmente o Brasil nos apresenta. Por exemplo, os próximos 3 slides, ele traz reportagem que garantem, que mostram que estatisticamente o Brasil está numa situação muito fragilizada quanto ao processo de leitura e escrita. O próximo slide, por exemplo, ele é de 2019. Então, a gente vê que isso não são fragilidades recentes. Nós sabemos que o Brasil já vem tendo problemas com relação ao processo de leitura e escrita, mas nós identificamos, nós sabemos o que fazer
mas a gente ainda não saiu dessa condição de fragilidade. Então, em 2019, nós temos uma reportagem, né, um título, aí a gente pede para colocar o próximo slide, que a gente vai ver nesse título que mostra, né, que evidencia essa fragilidade enquanto Brasil, enquanto estudantes da rede pública e também da rede particular. Pesquisa mostra que 3 em cada 10 brasileiros não sabem ler. Essa pesquisa ela foi feita em 2019. A gente acredita que a partir de 2020 e 2021, com esses momentos, né, esses 2 anos pandêmicos, a gente acredita até que essa situação está mais grave ainda. O próximo slide, ele mostra de 2020 e também nos revela essa fragilidade. Retratos da leitura de um país que lê menos. Então, é uma reportagem que mostra que cada vez mais a gente não lê, a gente se atém a pequenos resumos, a pequenos vídeos que fazem resumo do resumo, e a gente, então, tem esse compromisso e essa fragilidade da gente ter realmente esse potencial de leitura e de escrita, mesmo porque a gente não consegue, muitas vezes, né, a gente não consegue trabalhar com questão da leitura e da escrita e ainda da interpretação, que é o que a gente vai ver no próximo slide, que é de 2021. O próximo slide mostra assim, 67% dos estudantes de 15 anos do Brasil não sabem diferenciar fatos de opiniões, afirma o relatório da OCDE. Então, ou seja, eles não sabem diferenciar, não sabem interpretar, não sabem o que está pedindo em um certo problema, em um enunciado, em um texto. Então, gente, nós estamos perante essas fragilidades, sim, apesar de ter todas essas evidências, esses dados mensuráveis em nossas mãos, nós precisamos pensar no processo de leitura e escrita enquanto algo benéfico, enquanto algo que vai tirar realmente os nossos estudantes dessa condição, né, de analfabeto, essa condição de estudante que simplesmente codifica e decodifica. Então, a gente vai trabalhar, vai propor, vai pensar que nós, enquanto professores, a gente precisa trazer para a escola algo que, pelo menos, a gente não tenha uma distância tão grande, um vácuo tão grande entre o estudante que a gente sonha ter enquanto leitor e o estudante que nós temos, o estudante real enquanto leitor. Entre essas duas vertentes, nós temos um espaço muito grande. O estudante que a gente sonha, o estudante leitor, escritor, o estudante que interpreta e o estudante que a gente tem na nossa realidade. Com todas as fragilidades que muitas vezes estão no 6º, 7º, 8º e 9º ano e não conseguem fazer uma leitura ou que nem conseguem, alguns, juntar as letras para codificar e decodificar. Nós estamos, então, sempre em busca de referências, né? Olha só, a gente tem esse processo, há quanto tempo a gente está na educação? As pessoas que já estão há mais tempo, há quanto tempo a gente luta para que realmente a gente saia dessa condição, né? Não só o Brasil, o Estado, o município. Então, o que a gente faz enquanto profissional? A gente busca referências, a gente estuda, a gente traz estratégias diferenciadas para quê? Para superar esses obstáculos. Os próximos slides, né, os 3 próximos, praticamente, a gente vai mostrar essa condição. Né? A gente vai falar sobre esse desafio, que é a continuidade. O nosso maior desafio é a gente dar a continuidade. A gente estuda, a gente pesquisa, a gente coloca em prática, mas muitas vezes a gente não dá a continuidade de uma forma tão sistematizada, de uma forma tão coletiva. Por isso que a gente está trazendo esse diálogo hoje à tona
e fazendo esse convite para que todos trabalhem de uma forma sistematizada, diariamente, em todas as aulas, a questão da leitura e da escrita. Então, se está claro para a gente, por exemplo, que a gente vai ter benefício num seminário de história, né, numa entrevista de geografia, o benefício da leitura e da escrita, ela vai ser para todos os componentes curriculares. E se isso está claro para a gente sabe disso, a gente comunga dessa mesma ideia, qual é o nosso trabalho, então? A gente fazer todos os dias, em todas as aulas, um trabalho voltado para a leitura e a escrita, independentemente do componente curricular que a gente atua. Então, está na hora, passou da hora da gente virar o jogo. Né? O mundo, por exemplo, o mundo como que a gente vive, ele é cheio de textos por todas as partes. Entender o que ler é uma necessidade hoje para a gente poder viver plenamente numa vida social. Então, professores, o nosso convite é esse. Você, professor de ensino religioso, de educação física, de arte, pensa como que todos os dias, em todas as aulas que você for ministrar, como que você pode potencializar o processo de leitura e de escrita. Essa é uma tarefa de todos nós. Né? É uma tarefa fundamental. Todos nós que estamos na escola, independentemente do segmento que a gente está atuando, nós precisamos ter esse compromisso com a leitura e a escrita, independente do campo de atuação. A gente pode ajudar os nossos estudantes a ler, a compreender, a escrever diferentes textos, incentivando-os a explorar cada um desses textos? Claro que sim. Isso não é compromisso do professor, somente do professor de língua portuguesa. Claro que o professor de língua portuguesa, ele vai se aprofundar muito mais numa estrutura de um conto, numa estrutura de uma receita, de uma carta, enfim. Mas nós, de todos os componentes, nós podemos trabalhar, por exemplo, os elementos óbvios de uma carta. A gente sabe que tem que ter remetente, a gente sempre sabe que tem que ter endereço. A gente pode trabalhar alguns elementos, né, destacando para uma crônica que é muito simples, todos nós podemos fazer isso. E o professor de matemática, será que ele pode fazer uma leitura de um poema, mostrando para os estudantes que existe entonação, que existe sentimento quando se lê um poema, por exemplo? O professor de arte pode fazer uma leitura de um texto mostrando que existem as pontuações, que a gente respeita a pontuação? Claro que sim. Não só a leitura silenciosa, mas principalmente a leitura que mostra para os estudantes que é assim que a gente faz, quando a gente fala, quando a gente lê, quando a gente representa, quando a gente se posiciona. Então, vamos pensar nisso. Como que o meu componente curricular pode trabalhar dentro das minhas aulas? Como que a minha disciplina pode contribuir para a gente estabelecer esse diálogo com os nossos estudantes? Mostrar aos nossos estudantes que esses elementos são importantes, que antes de uma leitura é preciso que a gente tenha um direcionamento, que a gente saiba por que a gente está lendo e para que a gente está lendo. Principalmente isso. Muitas vezes a gente propõe aos nossos estudantes a leitura, mas a gente nem explica o objetivo dessa leitura. A gente está lendo para quê? Depois da leitura, a gente vai escrever o quê? O texto é de geografia, mas a gente precisa ter atenção com relação à pontuação. A gente precisa entender alguns elementos que estão no texto, porque depois nós vamos precisar dessas informações para a gente trabalhar algumas habilidades específicas de geografia. Então, é preciso a gente estabelecer esse diálogo, esses diálogos no dia a dia com os nossos estudantes. Antes de começar a ler, vamos mostrar, vamos falar, vamos evidenciar o porquê a leitura, para que aquela leitura. Vamos fazer com que os nossos estudantes entendam o que eles estão lendo, né? E isso vai exigir o quê? Que a gente explore mais. Principalmente que a gente traga para a nossa sala de aula diferentes gêneros textuais, procedimentos diferentes.
e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, nós, professores, precisamos levar para a sala de aula de forma sistematizada as estratégias e ações que vão fazer com que os nossos estudantes entendam o que estão lendo, que vão fazer com que a gente trabalhe com eles explorações de diferentes gêneros, né, de diferentes procedimentos de estudo. Então, o que a gente vai precisar com relação a isso? Planejar de forma coletiva, né? Todos precisam entender o que e como vai fazer dentro da sua aula, do seu componente curricular, o trabalho para desenvolver e potencializar o processo de leitura e de escrita. Como, por exemplo, nós vamos explorar com uma certa potencialidade a oralidade, nós vamos trabalhar a leitura na determinada turma que já está mais avançado, associando a interpretação. Na determinada turma, a gente precisa potencializar a escrita de pequenas palavras, a escrita, a produção e elaboração de textos coletivos ou individualmente. Então, esse trabalho, esse pensamento, essas estratégias, nós vamos fazer juntos, por meio de planejamentos com professor, pedagogos, gestor. Nós temos que definir essas estratégias considerando o contexto que a gente está inserido, da nossa comunidade, da nossa turma, para a gente atender essas reais necessidades que a gente já identificou que existem. Então, o planejamento articulado é essencial. Articulado e sistematizado, porque muitas vezes a gente sabe o que fazer, a gente leva para a sala de aula, mas não de forma sistematizada. Então, essas ações ficam sendo esporádicas. Volta e meia acontece. E se a gente quer agora um resultado com uma certa urgência, se a gente quer ajudar os nossos estudantes, porque a gente já identificou essa necessidade, a gente precisa fazer de forma mais complexa, de forma mais sistemática, de forma progressiva, que aconteça realmente, efetivamente, em todas as aulas e em todos os componentes curriculares. A equipe, então, pedagógica, professor, gestor, professores, né, de todos os componentes, gestores, pedagogos, precisam ter essas evidências, primeiras evidências, as angústias, as queixas, de forma clara, precisam elencar os instrumentos que serão utilizados e, por fim, trabalhar de forma coletiva para atingir essas metas e esse resultado tão esperado por todos nós. Então, a gente sabe que um dos documentos, né, falando assim de forma burocrática, que revela a nossa identidade, que garante que a nossa escola hoje ela tem um conceito de leitura e de escrita e ela faz um trabalho voltado para a leitura e escrita, é o PPP, que é o nosso próximo slide. Esse próximo slide, ele traz aqui só mesmo para fortalecer o que a gente está falando, mostrando que se a gente está ouvindo esse vídeo e está falando, mas a gente pensa dessa forma, a gente acredita sim, a gente quer que isso aconteça. Então, minha pergunta para a equipe que está assistindo agora, ou para você, professor, que está assistindo, a escola revela isso no PPP? Embora o PPP seja um documento mais que burocrático, mas ele precisa ser esse documento vivo. Todo mundo pensa a mesma coisa com relação ao trabalho de leitura e escrita da sua escola? Todos estão trabalhando para isso? Todos os componentes entendem que é importante? O pedagogo, o gestor, a equipe pedagógica trabalha com metas e estratégias para atingir esse trabalho, esse resultado? Por que eu estou perguntando isso? Porque saber que é necessário, a gente já sabe, isso não está em pauta de discussão. O que eu estou fomentando aqui é que a gente precisa efetivamente agir, fazer com que isso, tudo que a gente pensa, que a gente acredita, que a gente estuda, que a gente lê, realmente aconteça no nosso dia a dia. E, para isso,
é preciso um trabalho coletivo, né? Todos precisam estar envolvidos e ter com muita clareza os vazios, as angústias, os instrumentos a serem utilizados e as metas aonde a escola quer chegar, quer atingir. Então, é uma discussão que envolve o coletivo. A gente precisa pensar para as nossas salas de aula e para o contexto escolar textos que sejam do cruzamento de linguagens variadas, porque é comum a gente ter o hábito de levar sempre o mesmo gênero textual para dentro da sala de aula, e isso é próprio por conta do cotidiano, por conta da correria, por conta, enfim, das diversidades que a gente vê na escola. Então a gente sempre acaba levando os mesmos gêneros textuais. A gente precisa trabalhar com outras linguagens, como a linguagem, por exemplo, de uma análise de uma charge, a linguagem de uma análise de um quadro, de uma apreciação de uma obra de arte. A gente precisa trabalhar com textos de literatura, né? Se a gente precisar voltar com textos de literatura de séries anteriores, a gente pode trazer essas literaturas de uma forma diferenciada. A gente pode trabalhar explorando a dramatização, a oralidade, enfim. O importante é a gente garantir a exploração dessa dimensão, né? Dimensão que a gente tem enquanto imaginário, enquanto coletivo, mas também enquanto pessoal. Então, a gente consegue pensar que, né, com nossas falas e também com os documentos norteadores, que ler e escrever é competência de todos, é responsabilidade de todos, é compromisso de todas as áreas. Essa ideia a gente está voltando sempre nessa ideia, porque é essa ideia que norteia, que fundamenta esse momento reflexivo nosso. Então, vamos a alguns exemplos. Um professor de história, por exemplo, ele deve ensinar que muitos textos da área dele têm uma estrutura cronológica, certo? O professor de história, ele deve chamar a atenção do estudante, por exemplo, quando ele estiver trabalhando um texto específico de história, mostrando assim, ó, tá vendo? Essa charge, esse texto, ele foi elaborado, ó, em 1920. Naquela época, aquele contexto politicamente, socialmente, economicamente era diferente. O Brasil passava por algumas situações. Então, assim, mostrar ao aluno, por exemplo, em história, que um texto de história tem a sua particularidade para uma interpretação é essencial, porque o aluno já vai com essa identificação. Uma charge, por exemplo, da pandemia, daqui 20, 30 anos, não terá tão significado para aquelas pessoas como tem para nós. Por quê? Porque nós estamos vivendo esse momento. Isso são exemplos que eu estou dando. Eu não sou especialista em área de história, nem de geografia, nem de língua portuguesa, mas são reflexões que a gente pode fazer. E eu acho que a partir dessas reflexões tão básicas, vocês, professores, que são experts nos componentes curriculares, poderão trazer outras possibilidades e outras vertentes. Então, a gente precisa, por exemplo, um outro exemplo do componente curricular de ciência. O professor de ciência, ele tem hábito de fazer experiências e depois de registrar essas experiências. Você está colocando os estudantes para atuarem na experiência, mas depois para pensar e escrever sobre essa experiência. Só que um relatório de uma experiência, a partir de uma experiência, a gente não escreve de uma forma que a gente escreve um relatório descritivo, por exemplo, né? O relatório de ciência, ele precisa ser o quê? Enxuto, objetivo, claro, precisa trazer os resultados, os dados. Então, se o professor já dialoga com os estudantes antes, ele sabe para que ele está escrevendo. E isso vai facilitar para que os estudantes chegam às conclusões mais elaboradas, às interpretações mais complexas, né? Comece a entender o para quê e por que ele está escrevendo.
Um professor de matemática, ele pode mostrar que numa interpretação de problemas, por exemplo, os estudantes vão precisar entender a que se refere a cada número para depois chegar a uma conclusão. Isso que eu estou falando, enquanto professores, nos parece muito óbvio, mas para os estudantes não são. Então, esse diálogo, essa verbalização do que a gente quer com aquele momento, com aquele texto, é essencial, né? E, por exemplo, tem uma pesquisadora chamada Isabel Solé, ela é espanhola, ela fala o quê? Isso é muito sério, olha o que ela fala para nós. Ela fala que a alfabetização plena, ela requer que os estudantes saibam compreender e produzir textos específicos de cada disciplina. Então, professor, independente do seu componente curricular, você auxilia o seu estudante a escrever e entender essas particularidades que o seu componente curricular exige? Isso é muito bom a gente refletir sobre isso. E aí a gente, então, vai pensando na ambição da escola, né? Voltando aqui ao PPP. Qual é a ambição da sua escola? A escola que você está trabalhando? Em que ponto de partida vocês estão saindo? O que vocês estão sinalizando neste caminho e aonde vocês querem chegar? Então, a gente precisa traçar essas estratégias coletivas, que a gente vai ver agora no próximo slide também. Uma das mais essenciais estratégias diz respeito aos objetivos de leitura. Por que estou lendo isso? Será que a gente, todos os momentos das nossas aulas, quando a gente envolve a leitura ou a escrita, a gente fala o porquê? Por que eu estou escrevendo essa frase? Por que eu estou escrevendo esse texto? Para que eu estou escrevendo? Por que eu estou lendo isso? Depois eu vou fazer o que com essa leitura? Os estudantes precisam se apropriar dessas informações. Então, nós, enquanto escola, a gente precisa traçar as estratégias que levem os nossos estudantes a realizar o ato de ler de forma significativa. A partir do momento que a gente começar a mostrar para os nossos estudantes o porquê eles estão lendo, o porquê eles estão escrevendo, para que eles vão ler, para que eles vão escrever, isso torna-se algo significativo. E muitas vezes, quando a gente realiza a leitura de um texto de forma consciente ou não, a gente sabe que a gente tem algo a fazer. Então, isso precisa ficar claro. O estudante vai entender, olha, eu tenho algo a fazer a partir dessa leitura e dessa escrita. Por exemplo, vamos a uma questão. Nós sabemos que tem várias maneiras de fazer uma leitura ou até uma escrita. Vou dar alguns exemplos aqui só para clarificar o que a gente está conversando ou até para fortalecer isso que a gente já está falando. Se eu for ler por prazer, eu posso ler da minha cama, posso estar deitado, posso pular algumas partes, posso ir lá no final, posso voltar na parte que eu gostei. Por quê? Porque o meu objetivo da leitura naquele momento é ler por prazer. Então, eu posso fazer dessa forma. Agora, se eu for ler algo para estudar, para entender a ideia de determinados autores, eu preciso o quê? Provavelmente eu vou precisar ter um lápis à mão, eu vou precisar circular algumas palavrinhas, vou precisar puxar algumas ideias que eu considere muito importante, que eu não posso perder aquela ideia, vou registrar alguns conceitos para que eu absorva e pense melhor sobre aquele conceito e depois associar aquele conceito à minha prática. Então, ler por prazer e ler com o objetivo de estudar se torna algo diferente, de maneiras diferentes. Se eu for ler, por exemplo, para encontrar uma determinada informação, eu posso passar o olho rápido, se eu quero um número, eu posso procurar aquele número e chegar àquela informação, localizar aquele número, né? Anotar aquilo ali para que eu não perca aquela informação. Então, gente, é mais ou menos isso que a gente precisa entender. E eu sei que vocês já entendem, professores, mas
que a gente precisa levar para a sala de aula. Não guardar para a gente, falar para os nossos estudantes. Mostrar para os nossos estudantes, no nosso dia a dia, que a gente pode ler para buscar uma informação, para localizar uma ideia central, para sublinhar ou destacar partes relevantes de um texto, para estudar, para ler por prazer, para aprender, para inferir, para revisar, entreter, comunicar um texto ao público, verificar a compreensão ou praticar a leitura em voz alta, porque a gente quer exercitar essa leitura. Todas essas ações nos levam ao uso significativo da leitura na esfera diária, no nosso contexto, no nosso dia a dia. E aí? A gente precisa trazer isso para a sala de aula e mostrar para os nossos estudantes. Para a gente ilustrar isso que a gente está falando, eu vou colocar o próximo slide e vou pedir para que a gente faça a leitura de forma coletiva, tá? Desse slide. A montila da traxolina. Não vamos ler o texto todo, não. A gente vai ler aí um pedacinho do texto, ok? O estudo da montilação da traxolina é muito importante. A traxolina é um novo tipo de zionte. Ela é montilada nos mitossomos seristianos. Os mitossomos transformam grandes quantidades de fefônio e o detacham para obter a traxolina. Pronto. Lemos. Texto difícil, né, professores? Complexo. É uma linguagem muito específica, talvez, do componente curricular de ciência, né? Mas nós vamos agora observar as perguntas que estão sendo feitas neste texto. Responda as questões utilizando sentenças completas. Respostas completas. O que é a traxolina? Mesmo sendo um texto tão complexo, tão específico de uma determinada área, a gente consegue responder. A traxolina é um novo tipo de zionte. Onde ela é montilada? Ela é montilada nos mitossomos seristianos e assim por diante. O que a gente observa com isso, professor? A gente observa que esse tipo de exercício, ele torna-se muito fácil. Mesmo sem a gente entender esse texto complexo, as respostas estão prontas dentro do texto. Só que eu tenho uma coisa para revelar para você. Esse texto é uma pegadinha. Esse texto não existe. A traxolina não existe. Isso foi uma pesquisa de doutorado feita a partir desse texto e de um outro texto que a gente vai ler para mostrar que muitas vezes, sem significado, sem entender, a gente é capaz de responder perguntas que os nossos professores fazem, perguntas óbvias, que já estão dentro do texto. Porque, neste caso, os nossos estudantes iriam conseguir responder. Se ele já está lendo e escrevendo, facilmente ele conseguiria acertar todas as questões, mesmo sem entender absolutamente nada. Isso a gente chama de simulação de leitura. A gente não teve a interpretação, a gente não entendeu, mas a gente conseguiu responder essas perguntas. Então, quando os nossos estudantes conseguirem responder essas perguntas, automaticamente eles estarão também escrevendo, né? Talvez até de uma forma correta, porque ele vai tirar do texto e vai escrever embaixo. Talvez ele vai pular uma letrinha, errar uma letrinha ou outra, porque a palavra é mais complexa, mas ele vai escrever. Então, para a gente começar a pensar que há textos e há perguntas que nem é necessário a gente entender, nem é necessário a gente interpretar. Até quem nem sabe o que está lendo consegue responder esse tipo de texto. Então, a gente tem que ficar atento ao que a gente propõe no dia a dia. Outro texto que a gente tem agora no próximo slide, ele vai nos revelar uma outra situação que a gente também encontra no nosso contexto escolar, no nosso dia a dia. O texto é o seguinte: eu vou ler da forma correta, mas aqui está respeitando como o estudante escreveu. Eu amo escrever, mas
tenho muitos erros de português. Só para a senhora saber, eu preciso tirar um 10 no terceiro bimestre para passar. Então, eu escrevo pouco para não errar. Então, eu escrevo mais poesias e músicas quando eu estou em casa, quando não estou fazendo nada. Então, gente, essa é uma realidade que revela um pouco também de vazio e de angústia e de tristeza. Né? Os nossos estudantes não escrevem, não leem por prazer. Eles têm medo de errar. Então, eles deixam o prazer para fazer em casa a música, a poesia, e daí tentam fazer a escrita ou a leitura de forma convencional, conforme aquilo que o professor está cobrando, com muito medo de errar. Então, a gente precisa também pensar sobre isso. Esse texto também foi tirado da pesquisa de doutorado, é da Daniela Tomilho, de uma tese de doutorado. Essas reflexões, né, por exemplo, o que é leitura, que a gente está conversando, sobre o que é a escrita, como o processo de leitura e de escrita tem sido trabalhado nos nossos diferentes componentes curriculares, elas são muito interessantes. Para quê? Para a gente começar a perceber que a gente pode fazer diferente. Nem trabalhar textos que são tão óbvios, com as perguntas diretamente, que nem vai dar ao nosso estudante ao entendimento, à interpretação, e nem trabalhar na linha de que a gente vai fragilizar o sentimento, a exposição dos nossos estudantes, né? A leitura pelo prazer, a escrita pelo prazer. Então, a gente precisa, sim, trazer textos desafiadores para a nossa sala de aula. Textos que estimulem, que estejam muito próximos à realidade dos nossos estudantes. Textos que problematizam, né? Os textos que conseguem favorecer o estabelecimento de relações. Quando, por exemplo, eu peço para ler um texto ensino religioso e depois eu vou para uma discussão oral e pergunto qual a parte que você considerou, que você destacou? Por que você destacou essa parte? O que isso tem a ver com a sua realidade, com a sua vida familiar, com a sua aprendizagem, com as suas leituras? Isso são perguntas que a gente faz diariamente quando a gente trabalha com a leitura e a escrita. Então, os momentos que a gente trabalha com a leitura e a escrita são muito importantes. Será que esses momentos estão sendo planejados, né, de uma forma coletiva para que a gente consiga atingir as metas que a gente quer atingir? Outro momento muito importante também é aquele que antecede a leitura, como eu já falei um pouquinho, quando a gente dá pistas para os estudantes, né, mostrando a eles que existem algumas pistas, alguns instrumentos, alguns recursos que vão facilitar a interpretação, né, a navegação dessa imensidão do texto. O aluno vai passear por esse texto, mas ele já vai ter um olhar direcionado, conforme o professor já explicou. Então, vamos a um outro ponto que é muito importante. No próximo slide, a gente vai ver uma imagem. Quando a gente faz leituras de imagem, a gente também precisa considerar o quê? O sentimento, a interpretação, os conhecimentos prévios de cada um. Só na imagem? De jeito nenhum. Quando a gente trabalha com uma música, quando a gente trabalha com uma poesia, quando a gente trabalha com um texto, é preciso que o leitor dialogue com esse texto, com essa imagem, com essa poesia, né? Que também são textos, a imagem são textos, a poesia também, as poesias são textos. Mas é preciso que a gente dialogue com ela. Ao olhar para essa imagem, qual é a impressão que eu tenho? O que eu estou vendo? O que eu interpreto? Qual é a construção do meu sentimento? O que eu vejo? Quais são os sentimentos que despertam em mim? Será que a gente dá essa oportunidade, a gente abre esses momentos no dia a dia? Não estou falando só de imagem, de qualquer texto. Você, professor de ciência, quando leva um texto para a sala de aula, você dá essa oportunidade para o estudante, para os estudantes, dialogarem com esse texto, trazer as impressões, conseguirem elencar os conhecimentos prévios, ativar os conhecimentos prévios que eles têm.
Então, o próximo slide, ele nos dá um pouquinho disso. É uma charge, né? E essa charge, ela foi no período de quarentena, ó. Olha a data. Logo, logo, quando a gente olha uma charge, a gente olha a data, né? 24 de maio de 2020. Ela ainda tem muito significado para a gente, por quê? Porque a gente está vivendo num momento pandêmico. Então, quando a gente for fazer a leitura dessa charge, é preciso que a gente não se atenha somente à imagem ou só o que está escrito, né, enquanto textos, os dois, imagem e o que está escrito, mas que a gente se aproprie também da cor, né, de alguns movimentos, porque hoje a charge virtual ela tem movimentos, ela tem sons, e aí a gente começa a pensar assim, a partir dessa charge, que sentimento que traz para mim? Qual foi o momento que eu vivi da pandemia mais difícil? Qual foi, que perda sentimental que esse momento vivido trouxe? Minha história de vida nesse período de 2020 e 2021, né? Minha expectativa que eu estou criando agora a partir de 2022. Então, são impressões, são momentos vividos, são histórias construídas que a gente precisa respeitar, a gente precisa levar em consideração. E aí eu dou um outro exemplo. Quando um determinado professor está numa faculdade, vamos supor que ele leia um texto altamente teórico. Talvez aquilo não tenha tanto significado para ele. Ele leu, ele entendeu, ele interpretou, mas não teve tanto significado porque ele estava iniciando uma carreira, né? Terminando o curso superior para trabalhar e colocar na prática todos os seus conhecimentos. Mas, com o passar dos anos, esse mesmo professor foi fazer um mestrado, um doutorado, e ele teve oportunidade de ter acesso ao mesmo texto teórico, à mesma fundamentação teórica. O significado já não é mais o mesmo, a impressão já não é mais a mesma. Por quê? Porque ele tem toda uma bagagem, ele já tem uma experiência, ele já tem uma leitura mais complexa, ele já tem uns conhecimentos, os conhecimentos prévios sobre aquele assunto. Então, a gente pode ver que com o passar do tempo, a nossa interação com os textos, elas também se modificam. Assim como, né, o texto como uma música, como uma poesia. As nossas interações no dia a dia, que acontece com o nosso colega, né, com os nossos pares, elas são diferentes. E esses sentidos, eles estão construídos gradativamente. Eles não são construídos de uma hora para outra. A gente tem que respeitar muito essa concepção e essa história, essa construção, esse sentimento de cada um, né? Essas construções, essas percepções, elas são diferentes. E aí o próximo slide, ele praticamente ele resume isso que a gente está conversando. Olha, que coisa mais linda. Construção de um olhar para a leitura e escrita nos diferentes componentes que admita que todo leitor tem sua história de leituras. Então é isso que a gente quer. A gente quer que todos os componentes entendam que todo leitor tem a sua história de leitura. E por isso nós vamos trabalhar, nós vamos abordar, nós vamos criar estratégias respeitando a história, o conhecimento prévio de cada um e permitindo que os nossos estudantes dialoguem com esses textos. E o que é preciso, então, a gente fazer? No próximo slide, a gente traz alguns pontos básicos que não são os únicos, né? A gente vai precisar, então, realizar intervenções. Mas também é importante que a gente resgate essas histórias. Deixe os estudantes falarem, deixe eles trazerem as suas impressões, deixem eles fazerem as comparações de um texto com a realidade que ele vive para ter significado. Vamos antecipar também os sentidos, né? Quais são os sentidos que aquele texto está imprimindo? Quais são os sentimentos? Vamos ativar os conhecimentos prévios. Vamos conhecer essa realidade dos estudantes. E aí sim, a gente pode então definir a finalidade daquele momento da leitura e da escrita. Bom, a gente vai caminhando para o final e a gente vai trazendo algumas sugestões que a BNCC traz. Eu quero fazer uma ressalva aqui,
que a BNCC, homologada em 2017, que é a BNCC da educação básica, incluindo até o 9º ano, porque depois a BNCC de 2018 ela já veio com o ensino médio, ela traz muitas habilidades em língua portuguesa que podem ser utilizadas em todos os componentes curriculares. Acredito até que por uma questão didática, essas habilidades ficaram em língua portuguesa. Mas eu pergunto para você, professor, inferir sobre um texto, refutar uma ideia, argumentar sobre algo, é competência só do professor de língua portuguesa trabalhar? De jeito nenhum. Todos nós podemos fazer. Então, o próximo slide traz alguns gêneros que a gente pode trabalhar tranquilamente no nosso componente curricular. Claro que a gente não vai aprofundar, a gente não vai trabalhar da forma que o professor de língua portuguesa trabalha, mas nós podemos e devemos trazer para o contexto da nossa sala de aula. Então, o nosso próximo slide, ele vai trazer assim, artigos, né? Artigos científicos, artigos mais simples, artigos de trabalho de uma revista científica. É interessante a gente trabalhar no dia a dia uma resenha. Eu não vou ficar explorando todos os elementos da resenha porque eu não tenho conhecimento, mas eu posso explorar o que é uma resenha, uma reportagem. Por que um professor de educação física não pode trabalhar uma reportagem que vai ao encontro do que ele está trabalhando naquele momento, né? Se ele está trabalhando, por exemplo, a questão de lutas ou de algum esporte radical, que a gente sabe que está contemplado na BNCC, lá em educação física, será que ele pode trazer, por exemplo, tem uma habilidade de educação física que fala de esporte radical e fala da vestimenta, do cuidado que deve ter. Então, será que ele pode trazer uma reportagem de algo que aconteceu, que foi desprovido de uma segurança? Será que ele pode discutir sobre essa reportagem? Será que ele pode falar por que está lendo aquela reportagem e o que os meninos podem fazer depois para escrever sobre aquilo? Notícias, memes, fábulas, jingles. Gente, é tão importante o trabalho com jingles, né? Em época política, a gente vê como que um jingle marca o eleitor pela batida da música, pelo recado que ele quer mandar, pelo refrão que se repete. Olha, todo mundo sabe disso. Qualquer professor de um componente curricular sabe. E olha como é que é bom ele trabalhar isso também. Os estudantes vão amar, mas vão entender por que estão fazendo jingle. Por que eles estão ouvindo um jingle para depois elaborar podcasts. Gente, antes de fazer um podcast propriamente dito de gravar, é necessário ter toda uma estrutura, né? Fazer um resumo hoje para falar um vídeo de 1 minuto é muito difícil, não é fácil. É mais difícil a gente fazer o resumo do que a gente falar no vídeo em 1 minuto. Por quê? Porque a gente tem que garantir a quem está nos ouvindo o recado, né? O nosso resumo, o nosso vídeo tem que ter começo, meio e fim, tem que fazer sentido para quem está ouvindo. Enfim, já pensou? O seu estudante na aula de arte desenvolver um podcast? O seu estudante na aula de história, de geografia, de ciência, trabalhar um infográfico, né? Você, professor, vai trabalhar um infográfico e mostrar que ele pode também produzir com as informações de ciências que você está trabalhando do corpo humano. Então, pessoal, é assim, a gente pode explorar todos e outros. Esses que a BNCC traz, a gente fala que são gêneros contemporâneos, né, do momento que a gente está vivendo. E ainda tem os textos multimodais, que são as charges, as historinhas, as tirinhas, são textos multimodais. Estes são gêneros que a gente pode estar trabalhando, que são gêneros contemporâneos, vividos hoje com a nova tecnologias, como GIFs, né, memes, jingles, enfim. Mas nós também temos os outros gêneros que muitas vezes ficaram esquecidos. E quando a gente fala ficaram esquecidos em todos os segmentos. Muito difícil a gente chegar hoje na educação infantil, por exemplo, do 1º ao 5º ano, e ver uma exploração de rótulos, uma produção de texto coletivo, uma exploração de uma elaboração de receita,
uma exploração de conta de luz, de água, exploração de um texto instrucional, que é a bula de remédio, né? Se isso acontece no dia a dia das escolas, ainda não está evidenciado no ambiente alfabetizador, que, por sinal, é muito importante. O nosso ambiente precisa ser alfabetizador. Então, quando a gente faz visita nas escolas, a gente observa que não tem essa exploração no ambiente. Não significa que o professor não esteja trabalhando, mas a gente precisa explorar, né, evidenciar esse trabalho no nosso ambiente alfabetizador. E isso não é específico de um professor de primeiro ao quinto. Nós, professores do sexto ao nono, se a gente quer contribuir com o processo de leitura e escrita, a gente precisa criar também o ambiente alfabetizador em todos os componentes curriculares. Então é isso, sim, a gente vai trabalhando dessa forma, a gente vai falando do processo de leitura e escrita de uma forma significativa, de uma forma prazerosa, que a gente tem certeza que os estudantes vão ter ao trabalhar com esses gêneros, né? A gente vai mostrando que existem possibilidades de textos que vão ao encontro daqueles textos que circulam no nosso dia a dia, como a gente já falou, e por isso vai ter significado para ele, que realmente contribua, textos que realmente contribuam para a formação do aluno leitor, do aluno escritor. E agora, o próximo slide é só uma situação para a gente ilustrar também o que a gente está falando, né? E fortalecer o que a gente está discutindo. Eu vou ler. Ao chegar a casa, depois de um dia inteiro de aula, você liga a TV e escolhe o melhor lugar do sofá para assistir o jornal. Uma das reportagens aborda o aquecimento global e os impactos do clima. A seguinte fala sobre os efeitos das fortes chuvas e o drama de comunidades carentes localizadas em áreas de risco. O jornal termina e você logo começa a pensar na aula do dia seguinte. É assim? Será que essas notícias que circulam no nosso dia a dia, que estão impregnadas nas mídias, elas são assuntos das nossas aulas, independente de eu ser professor de geografia? Será que eu consigo mostrar para os estudantes que essas notícias que nos impactam, elas precisam ser refletidas, precisam ser lidas, precisam ser escritas, precisam ser interpretadas? E aí a gente chega, então, no nosso desafio, que é o próximo slide. Qual é o nosso maior desafio perante essas situações? O nosso desafio é pensar em como ajudar e a compreender o texto que os nossos estudantes estão sendo propostos. Como que a gente pode ajudar como a gente pode ajudar os nossos estudantes a compreender o texto que ele está lendo ou escrever um determinado texto? Aí a gente traz, então, no próximo slide, algumas formas de perguntas que podem produzir sentidos. Por exemplo, é comum a gente mostrar o que está tão óbvio e perguntar, como a gente viu lá naquele texto. Vamos supor que a gente tenha duas cadeiras muito semelhantes. E a gente pergunta assim, o que elas têm em comum? Isso é fácil, porque elas são tão semelhantes que vai ser rapidinho que eu vou destacar o que ela tem em comum. Mas se eu inverter a pergunta, o que ela tem de diferente? Olha, elas são tão semelhantes que os estudantes vão pensar mais, vão precisar observar mais para elencar as diferenças. Assim também a gente pode fazer em algumas perguntas. Claro que isso aqui é só um exemplo. Não está dentro de contexto de conteúdo de nenhum componente, mas é só para exemplificar. Então, por exemplo, pedir os estudantes para escrever o que ele não sabia sobre aquele assunto. Depois que ele leu o texto, pedir o estudante para ele escrever o que ele não sabia, pedir para ele escrever o que ele já sabia, pedir para ele traçar um paralelo entre o que está no texto e o que ele vive na realidade, perguntar se ele achou interessante, mas perguntar também quais são as críticas que ele tem com relação a esse texto e por que ele está pontuando essas críticas. Então,
A nossa pergunta agora, né, as nossas duas perguntas ficam para o final, com o próximo slide. E você? Você, professor de História, de Língua Portuguesa, de Geografia, de Ensino Religioso, Educação Física, Arte, Inglês, Ciências. Você, o que você faz para desenvolver a leitura e a escrita no dia a dia da sala de aula? Aí eu trago a próxima imagem para a gente ir fechando as nossas reflexões. Vocês estão vendo o mosaico, e esse mosaico exige um pouco de nós. Quando a gente aprecia algo artístico, a gente vai fazendo várias ligações, como a gente já falou. A gente observa, a gente pensa nas formas, nas cores, o porquê que aquilo está ali, por que foi desenhado dessa forma, qual seria o sentimento da pessoa que fez essa obra, enfim. E aí a gente vai alinhando com as nossas perspectivas, com os nossos conhecimentos. Mas, na verdade, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que, ao observar esse mosaico, a gente vai ver o quê? Formas e cores diversas. E esse mosaico, ele representa a união de vários elementos que juntos ganham um novo significado. Assim é a formação dos nossos estudantes. Quanto mais ricas, mais diversas forem as informações adquiridas, melhor preparados os nossos estudantes estão. Por isso, a gente precisa unir forças e trabalhar de forma planejada e sistematizada o processo de leitura e escrita. E para finalizar, eu trago uma frase aqui. Uma citação, na verdade, maravilhosa no próximo slide, que fala: a escola como espaço de privilégio. Nós só vamos aprender a ler e a escrever em português se praticarmos bastante a leitura e a escrita em português. Se praticarmos muito mais do que nos mandaram praticar. Onde? Só tem um lugar: na escola. Citação maravilhosa que nos toca e nos dá a condição de que nós podemos fazer algo pelos nossos estudantes. Os próximos 2 slides é uma proposta, é um desafio, além de tantos desafios que vocês têm, e é um convite para que vocês, enquanto escola, façam, né, alinhem, pensem em um combinado que vocês possam potencializar nos próximos meses a leitura e a escrita no contexto escolar de vocês. Então, tem todo um enunciado aqui para a gente entender. É incontestável que nós, professores, somos desafiados cotidianamente a superarmos questões estruturais relacionadas à educação brasileira. A educação brasileira. É incontestável, a gente sabe disso. Todo dia um novo desafio, todo dia nós temos algo a pensar, a fazer, a estruturar sobre, né, e para a educação brasileira. Mas, apesar disso, o que acontece? Apesar disso, em contato com os estudos teóricos, a gente vai fazendo o quê? A gente vai dinamizando o nosso fazer frente a essa realidade. Nós sabemos que todos que estão na educação fazem isso, se envolvem dessa forma. Então, qual é a nossa proposta no próximo slide? A nossa proposta é que vocês aceitem mais um desafio, que elaborem uma prática, um projeto, não precisa nada escrito, um combinado entre vocês. Faça uma reunião, gestor, pedagogo e professores do 6º ou 9º ano. Faça uma reunião. Tragam as angústias, os vazios e a realidade das turmas. Traçam um combinado de 1 mês, 2 meses, 3 meses próximos, vocês potencializarem o processo de leitura e escrita. E tragam também os instrumentos que vocês podem trabalhar. Planejem, mas não ficam só na esfera do planejamento. Executem. Executem todas as aulas. Se você achar difícil fazer de uma forma interdisciplinar, trazendo um texto, por exemplo, que dialogue com a língua portuguesa, mas também com o processo de leitura e escrita de forma indissociável, mas que dialogue com a história ou com a geografia. Se você achar difícil esse trabalho,
Separe 10, 15 minutos todas as aulas para você intensificar, potencializar a leitura e escrita com os seus estudantes. Né? Se não conseguir fazer de forma indissociável, que faça, então, um trabalho que potencialize a leitura e a escrita. Você, professor de ensino religioso, dê a sua aula de 40 minutos e guarde 10 para você trabalhar processo de leitura e escrita. Você, professor de outros componentes também. Façam esse combinado, esse é o nosso convite, essa é a nossa proposta. E, por fim, eu quero ler para vocês um poema que a gente vai encontrar aqui, 2 partes dele no slide, e 2 eu omiti para dar uma entonação melhor. E a gente vai finalizando, então, o nosso encontro. De tanto ver, a gente banaliza o olhar. Ver não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa retina é como vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe pergunta o que você vê pelo caminho, você não sabe. De tanto ver, você banaliza o olhar. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo o porteiro. Dava-lhe bom dia, às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia, o porteiro faleceu. Como era ele? Como era seu rosto, sua voz, como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca consegui vê-lo. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia, em seu lugar, tivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. Agora, o próximo slide. O hábito suja os olhos e baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisa, bichos. E vemos? Não, não vemos. Uma criança vê aquilo que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpo para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. O pai que raramente vê o próprio filho, o marido que nunca viu a própria mulher. Os nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Otto Lara Rezende. Meus queridos, eu desejo a vocês tudo de bom, que nós possamos fazer algo grandioso, mas grandioso de dentro para fora, não grandioso burocraticamente, não grandioso só de ideias, mas grandioso de execução, de ações. Nossos estudantes merecem, nossos estudantes precisam, nossos estudantes precisam ser cidadãos de direitos, de deveres, autônomos. Eles precisam dessa emancipação. Quem vai garantir? Nós, enquanto escola. Nós, enquanto professores, enquanto educadores. Então, fica essa reflexão para nós. Contem conosco. A Secretaria de Educação, a Gerência Pedagógica de Ensino, por meio da subsecretária Liviane, da secretária Cristina Lenz, se coloca à disposição para juntos conseguirmos grandes conquistas no sentido de realmente agirmos e potencializarmos o processo de leitura e escrita. O próximo slide, então, é meu agradecimento e também o meu contato pessoal, particular, caso vocês queiram ter acesso, fazer perguntas, interagir, trazer práticas, podem ficar à vontade e usar as nossas redes sociais ou até mesmo o meu PV para a gente fazer essa interação. Um grande beijo, que Deus nos abençoe, fiquem com Deus e vamos fazer tudo, como sempre fizemos, o melhor para os nossos estudantes.